Boa noite, meus irmãos, meus queridos amigos, você que está nos acompanhando agora por esse canal do YouTube. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida. Estamos aqui reunidos mais uma noite, nosso culto de celebração ao Senhor, nosso culto de louvor, de adoração, culto onde tem a palavra do Senhor para abençoar a sua vida. E quero então te convidar para que você possa estar em espírito e em verdade, para adorar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor nesse momento, então consagrando este culto ao nosso Deus. Ó Pai querido, estamos aqui reunidos neste momento, através desse vídeo, ó Pai, do nosso canal aqui do YouTube, para cultuar o Senhor, para adorar o Teu santo e glorioso nome, porque não existe nenhum outro Deus além de Ti. Tu és o único que merece ser adorado. Por isso, estamos, através desse vídeo, como igreja, ó Pai querido, não reunida presencialmente, mas reunida em espírito e em verdade, para adorar ao Teu santo e glorioso nome. Por isso te pedimos que o Espírito Santo venha sobre nós, que o Espírito Santo tenha total liberdade para operar neste lugar e que possamos sentir, ó Pai, a Tua presença nesse lugar. Que meus irmãos que estão em suas casas possam sentir a Tua presença, ó Pai. E que esse culto seja esse momento, ó Pai, libertador. Um momento, ó Pai, de renovação, um momento de salvação, um momento onde possamos ouvir a Tua palavra, porque aqui está o Teu povo reunido neste lugar, ó Pai. Ó Deus maravilhoso, dizemos e declaramos, não há Deus como Tu, não há nenhum outro Deus além de Ti, ó Pai. Ó Senhor, venha sobre nós e esteja conosco. Em nome de Jesus, o Salvador, que eu oro. Aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor? Vamos engrandecer ao nome do nosso Deus, que vive e reina para todos sempre. Esse Deus que merece ser adorado. Então convido você para que juntos adoremos ao nosso Deus. Toda a terra venha adorar ao Cordeiro que vive está. Povos ouvem e se prostem, reconheçam o grande Rei. Toda a terra se ouvirá um novo som de adoração. Toda a terra se ouvirá um novo som de adoração. Cristo reina, Ele reina, para sempre reinará em todas as nações. Cristo reina, Ele reina, para sempre reinará em todas as nações. Toda a terra venha adorar ao Cordeiro que vive está. Povos
sem recondição, o grande rei. Toda a terra se ouvirá um novo som de adoração. Toda a terra se ouvirá um novo som de adoração. Cristo reina, Ele reina, para sempre reinará em todas as nações. Cristo reina, Ele reina, para sempre reinará em todas as nações. Cristo reina, Ele reina, para sempre reinará em todas as nações. Cristo reina, Ele reina, para sempre reinará em todas as nações. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, exclusei excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente
ardente louvor. Amém. Eu conheci a Cristolândia através de um colega meu, né? Que ele chamou eu pra um dia vir aqui tomar um café da manhã, que não tinha onde tomar um café da manhã, eu vim com ele. Aí foi onde eu vi aqui que tem amigos de verdade, entendeu? Porque eles têm Deus no coração. Aos 17 anos eu já era viciado em álcool, maconha e cocaína. Daí pra frente a minha vida foi de mal a pior. Já não tinha mais perspectiva de vida, longe da minha família, sozinho. O pessoal da igreja batista me convidou para orar e ele me perguntou: por que você não sai dessa vida? Eu disse: não consigo mais, já tentei várias vezes, minha família já tentou me ajudar e meu negócio é só morrer. Morador de rua há 10 anos, aqui nas imediações dos Campos Elíseos, Cracolândia, região de São Paulo. Eu vim em busca de ajuda, porque lá no meio do fluxo entre 2.000 ou mais pessoas, propaganda foi de boca em boca. Onde será que eu arrumo ajuda? Roupa, comida, banho, psicóloga, alguém que possa escutar na hora do aperto. Uma pessoa que já tinha passado pela Cristolândia, já tinha sido liberta, ele começou a gritar o meu nome e falar: Jesus vai transformar a sua vida hoje. Eu consegui uma vaga para você na Cristolândia. Eu comecei a entender, aprender a caminhar com Cristo. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou uma pessoa liberta. Meus pais me recebem lá em casa de braços abertos. Voltei a estudar, fiz um curso radical. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu posso andar aí na Cracolândia e poder ajudar outras vidas que ainda não entenderam que só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. A gente faz maior esforço para com que elas entendam que existe um caminho de libertação, um caminho de salvação, e esse caminho é Jesus Cristo. Eu cheguei são e salvo novamente no meu seio familiar, graças a Deus, para a honra e glória do nome dele. O projeto Cristolândia significa tudo para mim, porque é através dela que eu conheci Jesus Cristo. Nas Cracolândias de todo o Brasil, ainda existem milhares de homens e mulheres que clamam por libertação. E Luiz é um dos que deseja ter a vida transformada. Meu sonho, primeiramente, é me recuperar e exercer minha profissão, né? Eu sou um consultor civil, tem que ter uma vida normal, entendeu? Que nem todos têm. Sua parceria é muito importante. Comprometa-se, ore, invista e sustente essa causa para que possamos levar o projeto Cristolândia a todo o país e demonstrar o amor de Deus, que é o único capaz de libertar e transformar a triste realidade dessas vidas. Bom dia, meus amados e meus amigos e irmãos. É com muita alegria que eu venho hoje falar com vocês sobre nossa campanha de missões. Semana passada, nós trabalhamos a temática sobre o Dia das Crianças. E hoje, venho aqui trazer novamente o tema, que é Porque Ele me amou. E a divisa que está em 1 João 4,19, que diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, nós somos designados, a compartilhar esse amor e a amar também. Como eu já disse várias vezes, não porque mereçamos, mas porque Ele nos ensinou. E hoje, irmãos, eu venho com muita alegria lançar nossa programação da campanha de missões. Nossa campanha de missões nacionais e estaduais, nós iremos trabalhar com sorteios. Nós iremos realizar, graças a Deus, 2 sorteios, com muitos brindes em todo o jus. No nosso primeiro sorteio, nós iremos ter como brinde
um açaí, do Cupes Açaí, uma barca de lanche do Império Lanche, de Silvana e Ingrid, uma barca de lanche com refrigerante, com batatinha, um bolo pudim doado pela irmã Ana, um corte de cabelos doado por Felipe e Tuane. Na verdade, eles doaram 2, nós deixamos um para esse sorteio e um para o próximo. E um brinde lá da LS Calçado, doado por minha colega de trabalho, Neide. Então, eu quero agradecer, desde já, as pessoas que estão contribuindo. Também quero deixar cá também que Daniela, Pastor Cláudio, né, também fizeram suas doações, só que nós vamos deixar para o próximo sorteio, certo? Então, eu peço, irmãos, que se envolvam, certo? Que vocês se envolvam, nos ajude comprando o nosso bilhete, que custará em torno de uns 3 a 4 reais, né? Nos ajude porque, não por causa do pastor Cláudio, não por causa da irmã Valéria, mas se lembrem que esse dinheiro vai ser investido em missões. É por sustento de missões, por sustento de projeto que vocês vêm assistindo nesses vídeos, né? Na Cracolândia, sustento de projetos com crianças, né? Nós muitas vezes não podemos chegar até essas pessoas. Então, a nossa forma de compartilhar o nosso amor é justamente comprando o nosso bilhete. Vocês poderão estar entrando em contato com nós, dizendo quantos bilhetes vocês querem. A gente separa. E quando a gente, no dia 10 de novembro, for realizar o nosso primeiro sorteio, certo? Nós iremos realizar um vídeo postando nas nossas redes com todos os ganhadores, todos os contemplados, certo? Então, gente, vamos analisar, né? Nós sabemos que hoje tudo está muito caro. Então, hoje você comprar um bilhete, né? E concorrer, né, a vários itens, né? É muito bom, né? Cada sorteio, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 brindes. Então, quando você compra um bilhete, né? A cada rodada do sorteio dos 5 brindes, você vai estar concorrendo, né? Então, você comprou o bilhete, você está concorrendo. Então, é muito bom, certo? Além de ser uma oportunidade, né, de adquirir um produto de qualidade, também é a oportunidade de estarmos ajudando em missões, ajudando na obra de Deus, né? Então, se empenhe, venha nos ajudar, né, nessa batalha. Eu sei que financeiramente as coisas não estão fáceis, mas vamos ajudar, porque tenho certeza que Deus irá retribuir o esforço e o empenho de vocês. Então, agora eu quero orar, agradecendo a Deus, né, pela campanha de missões até aqui e por esse sorteio que nós iremos fazer, tá bom? Senhor Deus e Pai que está no céu, te agradecemos, meu Deus, por mais esse momento, por mais esse dia que o Senhor está acrescentando em nossas vidas. Obrigado pelas bênçãos recebidas, pelos pedidos de oração que o Senhor nos tem atendido. E nesse momento, meu Pai, quero colocar em Tuas mãos o nosso primeiro sorteio missionário, que com fé em Ti, já tenho a certeza que será um sucesso, assim como o Senhor tem abençoado nossos eventos missionários que temos feito. Abençoe, toca no coração dos irmãos, dos nossos amigos, para contribuir. E também quero desde já te agradecer, meu Deus, por nossos amigos que estão envolvidos e, mesmo não sendo da igreja, se envolveram e se disponibilizaram a doar e contribuir conosco. Guarda e abençoa a vida de cada um, Senhor. Retribui o que nós não podemos retribuir. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Então, irmãos, a partir dessa semana, já estamos começando a venda dos nossos bilhetes, certo? Será 2 sorteios, cada um com 5 rodadas de prêmios. Então, vamos lá. Que Deus abençoe, que você seja abençoado de ganhar os brindes do nosso sorteio, certo?
certo? A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perder a vida atrás,
Louvado é o nome do Senhor. Como é bom a gente estar aqui nesse culto, engrandecendo o nome do Senhor. Como é bom a gente poder cantar, bendizer o nome do nosso Deus, que vive e reina para todos sempre. Quero convidar vocês, meus queridos irmãos, amigos, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 9, para a meditação da palavra do Senhor neste momento. Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do verso 14 até o verso 29. Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do verso 14 até o verso 29. Você pode abrir, acessar, qual for a melhor forma para você neste culto de celebração ao nosso Deus. Deus está aqui neste lugar. Você crê que Deus está aqui neste lugar, que Deus está aí com você? Amém? Vamos fazer então a leitura bíblica, que diz assim: quando chegaram onde estavam os discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, vendo Jesus, ficou muito surpresa, e todos correram na direção dele e o cumprimentaram. E Jesus lhe perguntou: o que estás discutindo? E alguém dentre a multidão lhe respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Onde quer que o apanhe, provoca-lhe convulsões, de modo que ele espuma pela boca, range os dentes e começa a se enrijecer. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. E Jesus lhe respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportá-los? Trague-me o menino. Então eles trouxeram. E ao ver Jesus, o espírito imediatamente provocou-lhe uma convulsão. O endemoniado, caindo no chão, rolava e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai dele: há quanto tempo isso acontece? E ele respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruí-lo. Mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino clamou: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Vendo que a multidão correndo aglomerava-se, Jesus repreendeu o espírito impuro, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entre nele. Então o espírito saiu, gritando e agitando-o muito. O menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam: ele morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, levantou e ele ficou em pé. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? E ele lhe respondeu: essa espécie não sai a não ser pela oração e jejum. Uma palavra agora de oração. Pai, obrigado a Deus querido por esse momento, por esse culto. Obrigado pela vida de cada um que está nos acompanhando. Mas queremos, neste momento, ouvir a Tua voz, entender esse texto bíblico e praticá-lo, Pai. Queremos, ó Deus querido, ser abençoado pela Tua palavra. Então, usa-me como instrumento vivo nas Tuas mãos. Capacita-me e toque, ó Deus querido, no coração de cada um que está nos acompanhando. E que essa palavra possa trazer fruto, ó Pai, aos corações de cada um. Em nome de Jesus, amém. O tema dessa mensagem é renovando a esperança na fé. Frequentemente estamos diante do que parece impossível. Parece impossível ser curado de um trauma. Parece impossível ser curado de um abuso sofrido no passado. Parece impossível ser curado de um sentimento de mágoa.
Parece impossível ser curado de um mau hábito ou vício. Parece impossível ser curado de um erro cometido no passado. Parece impossível ser curado de uma traição. Muitas vezes a vida parece ser uma sucessão de dores. Eu quero perguntar para você que está aí nos acompanhando através desse vídeo, através desse canal. Você está se sentindo derrotado, no fundo do poço, em um beco sem saída? Você já enfrentou dores tão difíceis que, humanamente falando, não há solução de cura? Você já viveu os dias que parecem sem esperança, talvez por causa dessa pandemia que tomou conta do nosso mundo? Eu quero dizer para você que há uma boa notícia. Existe sim uma esperança. Lá em Gênesis capítulo 18, versículo 14 diz: existe alguma coisa impossível para o Senhor? A Bíblia nos ensina que a fé transforma o impossível de hoje no milagre de amanhã. Por isso, hoje, vamos pensar em como Deus quer restaurar a nossa esperança através da fé. Nós temos aqui a falha dos discípulos de Jesus em um ambiente de vale, de problemas, de sofrimento. E nós vamos olhar para esse texto com um foco de um contraste entre o monte da presença de Deus e o vale dos problemas. Vamos pensar em uma verdade que muitas vezes é esquecida, que a vitória ela vem através da oração, através do clamor, através da fé em Jesus, o Filho de Deus. E queremos então aqui tirar algumas lições para a nossa vida. E uma primeira lição que nós podemos aprender aqui nesse texto, que aparentemente os discípulos eles falharam. O pai do menino, ele procura os discípulos de Jesus na esperança de uma cura. Ele vai até Jesus na esperança de encontrar uma solução. Mas Jesus não estava ali. Jesus, ele não se encontrava. E talvez esse pai, ele tinha ouvido falar sobre Jesus, ou sobre os milagres que Jesus havia feito, havia operado, como, por exemplo, a cura de um surdo e um gago de Decápolis, o cego de Betsaida, a filha de Jairo. Mas Jesus não estava, mas estava ali os discípulos de Jesus. E esses discípulos de Jesus deveriam então representar o Mestre. Os discípulos de Jesus deveriam levar uma palavra, um consolo para aquele homem. Trazer uma solução para aquele homem que se encontrava num momento difícil da sua vida. Mas os discípulos de Jesus falharam. Os discípulos de Jesus não tiveram sucesso naquilo que aquele homem aguardava, ou naquilo que aquele homem esperava. Como eles falharam, o texto bíblico nos diz aqui no verso 14, que eles começaram a discutir com os escribas, com aqueles que eram religiosos da época, aqueles que estavam perseguindo Jesus. E aqueles discípulos talvez começaram a discutir sobre aquela situação. Ficaram talvez na teologia, na filosofia, na política. E aqui eu abro um parênteses que muitas vezes o cristão ele é muito bom em discutir política. Nós estamos vivendo este momento de eleição. E a gente tem visto, então, os crentes se envolvendo e discutindo, defendendo o partido A e B, mas não estão prontos para defender o Evangelho de Jesus. Esses discípulos de Jesus estavam justamente dentro dessa situação. Eles estavam discutindo. Eles não tinham uma resposta para a solução daquele pai. Aquele pai que havia ido até ali, ter aquele encontro com Jesus ou com o discípulo de Jesus,
para poder ter uma solução para o seu filho, para aquele problema, mas em vez de ter uma solução, eles começam a discutir. Há uma briga de palavras, não física, mas sim de palavras, discussão, talvez ficando até mais forte, calorosa. E talvez a esperança, então, daquele pai vai morrendo. Porque aquele local deveria ser um local de esperança para aquele pai. Aqui eu posso tirar já algumas lições para a nossa vida. Porque aquele local que aqueles discípulos estavam, onde se encontravam ali, deveria ser um oásis. Deveria ser um local libertador. Deveria ser um local onde pudesse trazer tranquilidade para aquele pai. Mas aquele local estava se tornando um local oposto daquilo que aquele pai esperava. Aquele local estava trazendo mais dor, mais sofrimento. Quantas vezes nós vamos no local onde nós esperamos ter algo para nós, um encontro, um local que possa trazer um alívio para a nossa vida, e nós encontramos mais dor, mais sofrimento. Quantas vezes o nosso arraial tem sido um arraial de sofrimento, de dor, em vez de ser um local de bênção, de restauração, em vez de ser um local onde possa trazer vida. E sabe por quê nós temos visto esse tipo de coisas? É porque o que falta para nós é o tempo de oração. Os discípulos de Jesus não dedicam um tempo de oração, um tempo de busca, um tempo de quebrantamento, um tempo que se coloque diante do Senhor. O pastor Sam Tipp, ele disse: muitos crentes dizem, tenho dificuldade na minha vida de oração, ou a oração se tornou um ritual. Eu acho essa frase do pastor Sam Tipp muito forte, e é uma grande verdade. Quantos crentes têm passado apenas 3 ou 4 minutos diário de oração? Não tem se dedicado a uma vida de busca, a uma vida de ter um tempo a sós com Deus, mas consegue ter tempo para ficar horas e horas no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, e em várias outras redes, e por aí vai. Fica horas e horas falando mal da vida alheia, mas não tem tempo para Deus. Não tem tempo para buscar o Senhor. Porque a oração para essas pessoas se tornou apenas ritual. Por isso, muitos deles têm apenas 3 ou 4 minutos diário de oração. Um dia tem 24 horas. 24 horas. E não consegue separar pelo menos 10% o dízimo do seu tempo ao Senhor. Nós precisamos dedicar um tempo de oração, um tempo para poder buscar o nosso Senhor, o nosso Mestre. Não podemos deixar isso de lado, não podemos negar a nossa vida de oração. Nós precisamos achar um tempo para buscar, em vez de nós dedicarmos o tempo buscando outras coisas que não nos abençoam e que não abençoam a vida do outro. Você quer ser uma bênção na vida do outro? Passe a orar ao Senhor, dedique mais tempo de oração. Coloque-se mais na presença de Deus. Mas tem uma segunda lição que nós podemos tirar desse texto, é que quando oramos a Jesus, vem a solução. Jesus não estava naquele lugar, estavam os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus não estavam conseguindo resolver aquele problema. E Jesus chega
Eu gosto muito de dizer porque aonde Jesus chega, a solução chega junto. Onde Jesus chega, alguma coisa há de acontecer. E Jesus, quando chega ali, ele vê aquela confusão e já começa a perguntar: o que está acontecendo aqui? Isso porque Jesus, ele quer saber o que se passa na nossa vida. Isso porque Jesus se interessa pela vida do indivíduo. Jesus não está alheio à nossa vida, Jesus não está longe de nós. Mas Jesus, ele quer saber o que se passa na nossa vida. Jesus, ele quer saber o que está acontecendo na nossa vida. E quando Jesus fez essa pergunta, o pai que estava ali no meio daquela multidão, no meio de toda aquela confusão, no meio de toda aquela briga, ele toma a palavra e começa a explicar para Jesus. E essa explicação, ele começa então a dizer o que estava acontecendo ali. Eu gosto muito desse texto e dessa passagem, porque eu gosto de ver como que Jesus, ele se preocupa conosco. Eu gosto de ver como que Jesus, ele quer saber o que se passa na nossa vida. E eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, meus queridos que estão nos acompanhando, Jesus, ele quer saber as suas dores. Ele quer que você conte de forma detalhada, quer que você conte os seus problemas, quer que você abra o seu coração para Ele. Na verdade, Jesus quer que você converse com Ele. Essa é a grande verdade. É como você fosse, então, num médico e você pudesse se abrir e dizer: médico, olha, eu estou passando por isso, isso, isso e isso. Porque em relação a Jesus, não vale aquela frase que está no para-choque de caminhão. E talvez você já viu, sabe aquela frase que está lá no para-choque de caminhão, que diz: olha, mantenha a distância? Infelizmente, muitos discípulos de Jesus têm seguido essa frase, mantendo distância de Jesus. Mas o que vale para Jesus é andar perto, é andar colado, é andar junto. Em Tiago 4:8 diz: aproxime-se de Deus e Ele vai se aproximar de você. Então o que vale é nós andarmos perto de Deus, estarmos junto com Deus, e não distante. Meus queridos, você precisa contar tudo o que está acontecendo na sua vida para Jesus. E esse pai, ele conta tudo o que estava acontecendo ali. Sabe, Jesus, ele não estava no primeiro momento da cena. Jesus estava no monte, e lá teve a transfiguração. E é interessante porque o texto nos diz que estava um momento tão maravilhoso, que o próprio Deus, ele começa a falar com as pessoas que estavam ali. E Pedro, ele toma a palavra e diz: Senhor, aqui está muito bom, é muito gostoso. É maravilhoso nós estarmos aqui porque nós estamos adorando o Senhor, sentindo a presença de Deus. Vamos então fazer tenda, vamos passar a morar aqui, vamos ficar aqui. Mas Jesus vira e fala: nós vamos descer. Sabe por que Jesus virou e falou que ia descer? Porque Jesus, ele quer ficar perto de você. Deus, ele não é um Deus longe de nós. Jesus não está longe de nós. Ele quer ter um relacionamento contigo. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Jesus, ele quer se relacionar contigo. Jesus quer viver com você. Jesus quer estar com você o tempo todo. Por isso que ele virou e falou: olha, nós vamos descer. Assim como ele desceu do céu e pisou nessa terra, é porque ele quer ter um relacionamento sério contigo. Amém? Você crê nisso? Jesus, ele quer ter esse relacionamento contigo. Por isso que no primeiro momento, Jesus não estava, mas ele desceu para poder estar junto contigo. Porque Jesus, ele se interessa por você. Jesus, ele tem um alto interesse por nós.
E Jesus, ele teve todo o interesse por aquele pai que estava aflito, aquele pai que estava já perdendo a fé, aquele pai que foi ali na última esperança de uma solução para o seu filho. Mas Jesus viu que os discípulos não conseguiram resolver aquela situação, porque aqueles discípulos não tinham fé. E a falta de fé é o que tem atrapalhado o trabalho da igreja nos dias de hoje. É a falta de fé que nós temos visto, que a igreja não tem conseguido caminhar, porque as pessoas não acreditam mais, porque as pessoas não creem mais. Nós estamos vivendo numa geração diferente da geração passada. Uma geração passada era uma geração que cria, era uma geração que acreditava no poder de Deus, mas nessa geração de hoje vê os milagres, vê Deus operando, mas continua sem se relacionar com Deus, continua com seus corações fechados, continuam não crendo no que Deus ele pode fazer. É uma geração totalmente incrédula. Uma geração que não crê em Deus, o Todo-Poderoso. Quero contar para vocês uma história aqui. Uma certa vez, o pastor de uma certa igreja, ele convocou a igreja para orar ao Senhor, porque aquela cidade estava enfrentando uma forte seca. Havia muito tempo que não chovia, e o pastor então convocou a igreja para poder orar ao Senhor. E a mãe chamou então a sua filha para poder ir junto para aquele culto de oração, para orar pela chuva. E quando eles estavam saindo de casa, a menina virou: mamãe, peraí que eu esqueci algo. E ela voltou em casa. E quando ela voltou em casa, ela pegou então um guarda-chuva. E a mãe se surpreendeu com aquilo. O dia estava com o céu limpo, sem nenhuma nuvem. Não havia nenhuma nuvem, nenhuma indicação que poderia chover. E a mãe vira então para aquela filha e fala: filha, por que você está levando esse guarda-chuva? Não tem nuvem no céu. Não vai chover hoje. E aquela menina olha então para a mãe e diz: mãe, nós não estamos indo para um culto de oração, pedindo a Deus para que chova, e se não der tempo de nós chegarmos em casa. Isso é fé. Sabe, quando Jesus diz que nós devemos ser como criança, é ter esse tipo de fé. É acreditar naquilo que é impossível. E muitas igrejas não têm mais crido nesse Deus Todo-Poderoso, que pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Muitas pessoas não acreditam mais em milagres. Muitas pessoas não acreditam mais no que Deus ele pode fazer. Nós precisamos crer como aquela menina creu, que pegou um guarda-chuva e levou para aquele culto de oração. Mas nós temos uma terceira lição que nós podemos aqui tirar desse texto, é que Jesus ele renova a nossa esperança. Jesus ele está tendo um diálogo com aquele pai. Jesus ele está conversando com aquele pai. E Jesus pergunta então para aquele pai: há quanto tempo isso acontece? E o pai responde: olha, é desde a infância. A luta daquele pai era de anos. Possivelmente aquele pai tinha feito tudo para poder salvar o seu filho. Possivelmente o pai gastou dinheiro e mais dinheiro para poder trazer uma solução para aquele problema que aquele filho enfrentava. Você que é pai, você que é mãe, vai me entender muito bem quando eu digo isso. Eu fico imaginando
Quantas noites sem dormir que aquele pai passou. Talvez você também já passou muitas noites sem dormir por causa do seu filho ou da sua filha. Quantas noites aquele pai derramou lágrimas. Quantas vezes aquele pai ouviu palavras negativas de pessoas dizendo que não havia solução para o seu filho. Quantas vezes aquele pai sofreu calado, sem ter de repente ninguém que o ajudasse e o apoiasse. Você que é pai, você que é mãe, sabe do que eu estou dizendo. E eu quero que vocês se coloquem nessa situação desse pai aqui. Nessa luta desse pai que passou anos e anos e anos sofrendo, tendo essa dificuldade. E o pai ainda diz, olha, tem lançado no fogo e na água para destruí-lo. Meus queridos, aqui há uma grande verdade, porque o que Satanás ele quer é destruir a nossa vida, destruir a nossa família, destruir nossos filhos. Lá em Marcos, capítulo 5, do versículo 3 ao 5, conta a história do endemoniado de Geraseno, que diz assim o texto bíblico: esse homem morava no sepulcro, nem mesmo com corrente alguém era capaz de prendê-lo, porque ele havia sido preso muitas vezes com algemas e correntes, mas as correntes eram quebradas por ele, e as algemas despedaçadas. Ninguém tinha força para dominá-lo. Noite e dia ele andava sempre gritando e se ferindo com pedras pelo sepulcro e pelos montes. Esse homem aqui endemoniado, possuído por vários demônios, era uma legião que havia entrado dentro dele, melhor dizendo, e que estava a ponto para acabar com a vida dele. Tinha acabado com o seu relacionamento com a sua família, porque aquele homem não vivia mais dentro de casa. Tinha acabado com o seu relacionamento com a sua comunidade, porque aquele homem tinha que viver à margem da sociedade. Ele vivia no sepulcro, ele vivia no cemitério. E aquele homem, ele não tinha mais amigos, porque os amigos dele haviam prendido ele com as correntes, com as algemas. Aquele homem não tinha mais uma saúde física, porque ele ficava ferindo-se com as pedras. O que Satanás, os demônios, eles querem é destruir a sua vida e a vida da nossa família, dos nossos filhos. Mas Jesus, ele tem uma resposta para esse sofrimento, para esse momento de dor, para esse momento de luta. E quando o pai ele está conversando com Jesus, quando o pai está falando para Jesus a luta dele, a dificuldade que ele tinha, ele vira para Jesus e fala: Jesus, tem compaixão de nós. Jesus, ajuda-nos. E Jesus ele vai dizer: se pode, tudo é possível ao que crê. E o pai ele vira assim: Senhor, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Parece aqui que esse homem ele está em dúvida se ele crê ou ele não crê. Porque o pai ele está sendo aqui sincero de falar com Jesus o que ele sentia. O pai ele não tinha mais a esperança, por isso ele diz: ajuda na minha incredulidade. Porque para o pai aquele é um momento de dor, de tristeza, de ódio. Aquele pai já estava no fundo do poço. Aquele milagre era um milagre que estava muito além do que aquele pai poderia alcançar. O que aquele pai está dizendo? Olha, Senhor, eu creio, mas eu não tenho mais esperança. Eu estou aqui, Senhor, mas eu não acredito mais.
Eu não sei se meu filho pode ter uma recuperação. Por isso, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Quantas pessoas estão dentro da igreja, estão vivendo dentro da igreja, diz que crê, mas na verdade não crê. Não acreditam mais, não consegue dar esse passo de fé. É justamente como esse pai aqui. Porque não tem mais esperança. As dores desse mundo tomou conta. Não consegue mais caminhar. Não consegue mais dar um passo de fé. Por isso que Jesus, ele vai curar aquela criança de um jeito todo especial. Olha comigo no verso 25 e no verso 27. Eu quero ler esse texto, esse versículo. Olha comigo aí, que diz assim: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe, e quero que você preste bastante atenção, e nunca mais entre nele. Olha só, nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem, ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e levantou, e ele ficou em pé. Aleluia! Jesus aqui, meus queridos, mostrou a sua autoridade, o seu poder sobre o espírito imundo. Jesus mostrou que todos têm que se submeter a ele. Como está lá em Filipenses capítulo 2, no versículo 9 a 11, que diz: por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome. O que para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Aleluia! Porque Jesus, ele veio para nos dar vida e vida abundante, como está em João capítulo 10, versículo 10. Jesus então liberta aquele jovem, porque Jesus estava cumprindo o seu propósito. Quero dizer para você que está nos acompanhando, que a sua história ainda não acabou. Que Jesus, ele quer caminhar com você. Que Jesus, ele quer participar da sua história. Jesus quer mudar a sua história. Jesus quer que você então creia e que você vá até Ele, que você se coloque diante do Senhor, porque esse é o momento certo, esta é a hora para que você possa ver o milagre de Deus na sua vida. Mas há diferentes tipos de problemas, mas não de oração. Depois de todo aquele milagre, Jesus se reúne com os seus discípulos e vão para uma casa. E lá é um momento de relacionamento discipulador. Os discípulos perguntam para Jesus, por que nós falhamos? E Jesus, ele é bem simplista. E Jesus fala que aquela casta de demônio só deveria sair com oração e jejum. Não existe nenhuma outra forma de vencer. Nós não temos base bíblica para poder dizer quantas castas de demônios existem e aonde eles operam. Mas nós podemos dizer que eles existem. O próprio Jesus está dizendo isso. E que a gente não precisa ter essa necessidade de conversar com o demônio, de conversar com Satanás. Mas sim há uma urgência de uma conversa com Deus. Há uma urgência de a gente conversar com Jesus. Há uma urgência de a gente conversar com o Espírito Santo. Há uma necessidade de a gente ter uma melhor vida de oração. Você quer vencer essas dificuldades, essas lutas, essas batalhas que você está enfrentando? A resposta é muito simples. Jejum e oração. Não existe nenhuma outra forma de você vencer a dificuldade. E é isso que Jesus está dizendo para os discípulos. Sabe por que vocês falharam?
Sabe por que vocês não conseguiram resolver o problema? É porque vocês não têm uma vida de oração, uma vida de altar, uma vida onde vocês se colocam na disposição de Deus. E é isso que o Senhor quer que você faça. É isso que Jesus quer que você, no dia de hoje, possa então se colocar diante do Senhor com uma vida de oração, com uma vida de jejum, para que você possa ser vitorioso. Você quer vencer? Ore ao Senhor. Busque. Fale com Ele. Abra o seu coração. Converse com o Senhor. Tenha uma intimidade com o Senhor. É assim que nós podemos então vencer. É assim que nós somos vitoriosos. Quero concluir essa mensagem dessa noite dizendo que assim como Jesus fez um milagre na vida daquela família, Jesus deseja fazer também um milagre na sua vida. Jesus, ele quer mudar a sua história hoje, não amanhã. Jesus, ele quer tirar você do fundo do poço, renovar a sua esperança, te dar uma nova vida. Fazer um milagre, não para que as pessoas possam se aglomerar em volta de você como um espetáculo. Mas Ele quer fazer de você uma nova criatura, um novo ser, transformando a sua vida, transformando a sua derrota em vitória. Jesus, ele quer te libertar de todo o mal, mesmo que você esteja enfrentando essa dificuldade há anos e anos. Mesmo que para você parece que não há uma luz no fim do túnel, mesmo que para você parece impossível, mas não existe nada impossível para o Senhor. Mas o que você precisa fazer é orar ao Senhor. O que você precisa fazer é jejuar diante do Senhor. O que você precisa fazer é vencer a incredulidade que está no seu coração. Deixe Jesus entrar na sua vida. Deixe Jesus transformar. Porque Ele mesmo disse, tudo é possível ao que crê. Entregue então agora os seus problemas a Jesus. E confie nele. Quero convidar vocês, meus queridos, a cantar esse hino do Inário para o Culto Cristão, do HCC 202, Ele é meu e teu Senhor. Primeira estrofe diz assim, seus problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam teu coração, há alguém que atende a tua oração, Jesus Cristo, o Mestre e Senhor. O refrão, eu acho um dos hinos mais belos que nós batistas temos no nosso inário para o culto cristão, que diz, Ele é o dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Vamos então louvar o Senhor com esse hino. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração, Jesus Cristo, Mestre, Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos.
Senhor da alegria, na dor do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive pra sempre, ele me satisfaz. Eu sou dele, a vida que ele me traz é segura, pois ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Oremos. Pai, queremos, Senhor, neste momento, colocar diante do Senhor todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos, tudo aquilo, ó Pai, que tem tirado a nossa esperança, e que o Senhor possa renovar a nossa esperança. Que o Senhor possa trazer de volta o cântico de alegria na nossa boca. Que o Senhor, ó Pai, possa colocar em nós a alegria do Senhor, porque ela é a nossa força, ó Pai. Queremos, ó Deus querido, te pedir que o Senhor opere poderosamente, ó Pai. Ó Senhor, Tu és o dono de todas as coisas. Não há nada impossível para o Senhor. Aqueles, ó Pai, que estão nos acompanhando, que estão passando por lutas, por dificuldade, por aflições, que o Senhor possa operar, transformar, trazer, ó Pai, uma nova história, ó Senhor. Dando, ó Deus, vitória, Senhor. Colocamos, Senhor amado, nas Tuas mãos. Não porque nós merecemos, mas é pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Que o Senhor opere, ó Pai, poderosamente. Ó Deus, que vidas sejam transformadas e mudadas. Em nome de Jesus, o Salvador. Amém e amém. Você que está nos acompanhando, talvez você ainda não tomou uma decisão de seguir a Jesus. Eu quero convidar você para abrir o seu coração e deixar Jesus entrar. Deixe Jesus entrar, deixe Jesus ser o dono da sua vida. Deixe Jesus governar esse barco da sua vida. Pare de remar contra a maré. Pare de tentar fazer pela sua própria vontade. E faça conforme for a vontade do Senhor. Então eu convido você a abrir o seu coração para que Jesus entre. Para que Jesus, então, possa fazer morada. E se você está tomando essa decisão, entre em contato conosco. Porque queremos acompanhar a sua vida. Te dar algumas orientações para que você possa ser vencedor e ter uma vida renovada para a glória do Senhor. Amém? Estamos terminando esse culto. Eu quero apenas dar alguns avisos finais, dizendo que quarta-feira nós teremos nosso culto de oração e você está convidado a nos acompanhar no nosso culto de oração
culto, né, de estudo bíblico e de oração. Na sexta-feira nós temos a nossa sala de oração, que tem sido uma bênção. Nós temos feito através do WhatsApp e muitos irmãos estão sendo abençoados. E queremos também que você seja abençoado. Então venha participar conosco na sala de oração na sexta-feira. E no sábado nós vamos ter o culto jovem aqui na nossa igreja. E esse culto será presencial. Será o nosso primeiro culto presencial, depois aí que nosso culto foi suspenso por causa dessa pandemia. Então, quero convidar todos os jovens a estarem presentes aqui para nós adorarmos ao Senhor. Infelizmente, por causa dessa pandemia, algumas pessoas não vão poder estar conosco. Aquelas pessoas que são idosas, nós pedimos que fiquem ainda em casa. E aquelas pessoas que são também de risco, também fiquem em casa. Tá? E as crianças também. Tá bom? Ainda não podemos receber crianças, idosos e pessoas de risco. Então, esse grupo de pessoas não vai poder estar presente nesse culto que nós teremos aqui. Quem vai poder estar presente? Aqueles que são jovens, aqueles que são adultos, que não são do grupo de risco, não são também idosos, pode estar presente aqui conosco para adorar o Senhor e cultuar o Senhor. Será o nosso primeiro culto depois de tanto tempo, apenas com esse culto online. Mas nós queremos convidar todos vocês a estarem conosco aqui no próximo sábado, dia 24, para que nós possamos adorar o Senhor e cultuá-lo. Amém? Será às 19h30 aqui no templo da Igreja Batista do Moreno. E quero pedir a você que deixe o seu like aí e também, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, do nosso YouTube, se inscreva. E quero que você também compartilhe esse vídeo. Compartilhe, mande para pessoas da sua família. Talvez esteja precisando ouvir essa palavra, talvez esteja precisando cultuar o Senhor. Então compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Abençoe a vida das outras pessoas. Não fique retendo a bênção para você, mas compartilhe com os outros. Amém? Vamos orar, encerrando então esse nosso culto. E quero aqui então agradecer a Deus pela sua vida, a você que nos acompanhou. Deus bendito, Deus amado, Deus santo, Deus todo-poderoso, que vive e reina para todo sempre. Queremos agradecer ao Senhor por esse culto de hoje, agradecer ao Pai por esse momento tão maravilhoso, agradecer ao Pai querido pela vida dos irmãos que nos acompanharam. Ó Deus querido e amado, queremos te pedir que a tua bênção esteja sobre nós, que o Senhor esteja nos guardando e nos protegendo e nos livrando, ó Pai, de todo mal. Abençoe, ó Pai, a vida das pessoas que tomaram uma decisão de seguir ao Senhor. A vida, ó Pai, dessas pessoas que querem aceitar Jesus Cristo. Que, ó Pai querido, a incredulidade não venha afastá-lo de Ti, mas que eles possam crer que Jesus é o único Senhor e Salvador. Nós colocamos nas Tuas mãos, porque cremos que o Senhor é o Deus. Não há vida longe de Ti. É apenas engano, ó Pai, quando nós tentamos viver uma vida afastada do Senhor. Então nos ajude, ó. Abençoe, ó Deus querido, a nossa igreja, a vida de cada irmão e de cada irmã. Que o Senhor possa estar, ó Pai, guiando. E que possamos sentir sempre a Tua presença. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Salvador. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, a graça, e essa graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo espalhado na face da terra. E que o povo de Deus diga amém e amém. Que Deus abençoe e que você tenha uma semana abençoada e uma semana guiada pelo Espírito Santo do Senhor.